Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 16. Primeiro livro dos Reis. Se você não tem uma Bíblia aí, dá uma espiada naquele que está do lado, né? Para que você possa acompanhar esse texto. A gente acredita que a palavra de Deus é inspirada, que a palavra de Deus não é um livro comum. Então, todo ensinamento tiramos da Escritura Sagrada. Há um tempo atrás, irmãos, os cristãos pediam oração quando ia fazer alguma coisa. Quando eles iam viajar, quando eles iam comprar, vender. Há um tempo atrás, os crentes pediam oração. Olha, me ajuda em oração, que eu vou fazer isso e aquilo. Hoje, o que impera é um tipo de pensamento do tipo: não fale da tua vida para ninguém, porque senão isso vai gerar inveja. Não é isso que as pessoas dizem? Não fale da tua vida para as pessoas, porque isso vai gerar inveja. Antes, os crentes não pensavam assim, os crentes pediam oração, os crentes pediam orientação, quando iam tomar qualquer decisão séria. Isso acontece, irmãos, porque a nossa cultura é uma cultura de insatisfação, em que as pessoas não estão contentes com as suas vidas e acabam desejando outra vida. Isso acontece com o ser humano e acontece com a nossa cultura. O resultado é um tipo de cobiça que as pessoas têm. Cobiça, que é inveja. Isso acaba gerando uma cultura de inveja, onde acabamos desejando mais ter coisas que nós não temos e nos esquecemos daquilo que nós temos. Na prática, nós queremos ter outra vida. Uma cultura de insatisfação. Isso gera um certo vitimismo, porque à medida que nós queremos ter a vida de outras pessoas, também pensamos que as pessoas querem ter a nossa vida. E todo mundo começa a ter inveja de todo mundo. As redes sociais estão aí para mostrar isso. Esses dias eu vi uma frase muito engraçada que dizia o seguinte: o pior do pobre é achar que o outro pobre tem inveja da pobreza dele. Eu dei risada, né? Porque é engraçado mesmo. Vivemos uma geração despertada pela insatisfação, pela cobiça e pela inveja. Claro que não é só a nossa geração. O ser humano é assim. Esse texto vai nos ensinar a respeito da cobiça. Ou você pode chamar de inveja. Temos ensinamentos preciosos nesse texto. Inclusive, algumas atitudes desse texto vão assustar você, porque demonstram aonde a cobiça pode levar se ela for alimentada. Antes, porém, é necessário que a gente entenda que livro é esse. Esse livro é o primeiro livro dos Reis e é a segunda parte da história dos reis, mostrando a história do reino dividido. Reino do norte, Israel; reino do sul, Judá. Especificamente, o nosso texto está dentro do contexto do reinado de Acabe. Acabe era um rei do reino do norte, que era um reino que tinha uma visão distorcida de culto, um reino apóstata que havia deixado a lei de Deus, mas que Deus ainda levantava profetas ali para cuidar daquele povo, para falar com aquele povo. Acabe era um rei ímpio, impiedoso, que não seguia a lei de Deus. E as narrativas vão destacar um embate entre Acabe, sua esposa Jezabel e os profetas de Deus. Acabe e sua esposa Jezabel perseguiam os profetas de Deus, especialmente o profeta Elias. Você já ouviu falar do profeta Elias? Esta perícope, esse texto que nós vamos estudar, é mais um trecho que destaca a impiedade de Acabe. Esse trecho específico destaca a cobiça dele. Ele era uma pessoa cheia de inveja no seu coração, cheio de cobiça na sua alma. E isso combina muito com o que a gente tem visto. Estamos dentro deste contexto. Um contexto, como já disse, em que queremos muito mais viver outra vida do que a nossa vida. Queremos muito mais ter outro corpo do que o nosso corpo. Queremos estar em outro país do que o nosso país. Veja, é um contexto de cobiça, de inveja.
E por isso, irmãos, Deus sempre tem uma palavra para nos ensinar. Nós não nascemos sabendo, nós cometemos enganos, erros, e a palavra de Deus está aqui para nos mostrar: filho, você tem que seguir esse caminho aqui. O que nós aprendemos então, amados irmãos, sobre a cobiça nesse texto? Entenda a cobiça como sinônimo de inveja. O que nós aprendemos? A primeira coisa que nós aprendemos é que a cobiça é fruto de um coração insatisfeito. Por que uma pessoa tem inveja? Por que ela cobiça? Porque o coração dela não está satisfeito com aquilo que ela tem. Então entendam que a inveja é uma atitude, e imaginem um coração como um triângulo, né? Que na sua base está a causa, a raiz das nossas atitudes. A inveja e a cobiça é uma atitude. E a raiz dessa atitude é o descontentamento ou insatisfação. Você pode chamar de diversos sinônimos aí. Isso a gente vai aprender do versículo 1 até o versículo de número 4, com a atitude de Acabe. Olha só o que Acabe fez. Versículo 1 diz o seguinte, a palavra de Deus. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, grava esse nome, Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha, uma plantação de uvas lá, né? Uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Bom, então, Acabe no seu coração fez uma proposta para Nabote. Ele ficou de olho na vinha de Nabote. Ele a cobiçou. Ele invejou Nabote. E ele quis fazer ali um trato com ele e até ofereceu dinheiro para que comprasse aquela vinha. Acabe era um homem extremamente infantil, era um homem extremamente impiedoso e o seu coração era extremamente cobiçoso. Ele olhou aquela vinha e ele falou: quero que essa vinha seja minha. O que Nabote respondeu para Acabe? Versículo de número 3. Os irmãos podem ler? Versículo 3. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me do Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Essas palavras de Nabote aqui têm um sentido religioso. É uma espécie de juramento solene que ele diz assim, ó: por Deus, em nome de Deus, em nome do Senhor. Veja que a palavra Senhor está com caixa alta, todas as letras maiúsculas. Significa que o nome aqui por trás é em hebraico o tetragrama que dá origem a Yahvé. É o nome de Deus. Então, em nome do Deus da aliança, guarde-me o Senhor, que eu dê a herança de meus pais para você. Hoje o Pedrinho está empolgado. Quem será o pai desse garoto? Irmãos, olha essa atitude de Nabote. Por que ele considerava a herança algo tão importante? Porque isso era sagrado em Israel. Aquilo que uma pessoa recebia de seus pais era sagrado. A herança era uma coisa sagrada, era uma coisa de família. E trocar a sua herança era o mesmo que negar até mesmo o nome de Deus. Então veja, a proposta que Acabe estava fazendo para Nabote não era uma proposta boa, não era uma proposta lícita. Era uma proposta que ia contra a vontade de Deus, por isso que Nabote responde dessa maneira no versículo de número 3. Versículo 4, os irmãos podem ler? Então Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, e declarou: disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou-se e não encontrou. O que aconteceu com Acabe? Ele recebeu aquela resposta de Nabote e ficou chorando, amuado. Era uma pessoa infantil, uma pessoa cobiçosa. E de onde vinha então? O nosso primeiro ponto aqui é que a cobiça é fruto de um coração insatisfeito. De onde vem então a cobiça? Obviamente, do seu coração descontente. O histórico de Acabe é o seguinte: ele não tinha uma visão adequada sobre Deus. Ele não amava Deus, ele não temia a Deus. E na base da nossa vida, do nosso coração, quando uma pessoa não teme a Deus,
isso vai gerar algumas atitudes. E a inveja e a cobiça nasce de um coração que primeiro não ama a Deus. Qual a relação do amor a Deus e a satisfação? Toda. Porque se eu amo a Deus de todo o meu coração e Deus é o meu maior tesouro, eu estou satisfeito. Agora, se eu não amo a Deus de todo o meu coração, como acontecia com Acabe, eu vou buscar outras satisfações. E Acabe era alguém que ficava buscando essas satisfações, distorcendo a lei de Deus. Um homem ímpio, como disse, e a próxima vítima seria Nabote, porque ele ficou de olho ali na vinha deste homem. Bom, a cobiça então, a inveja é fruto de um coração descontente, de um coração insatisfeito. A pessoa invejosa, ela não consegue lidar com a ideia de uma pessoa ter algo que ela não tem. E veja como a nossa sociedade é assim. A gente acaba seguindo uma certa moda. Uma pessoa faz uma coisa, a gente também quer fazer. Não é verdade? Não é assim que acontece? Deus não quer que a gente siga isso. Claro que a gente pode ter as coisas. A gente vai, pouco a pouco, durante a mensagem, falando. Mas a ideia é que a cobiça e a inveja não devem controlar o nosso coração. A cobiça, a inveja, foca naquilo que nós não temos. Olha só Acabe. Ele era rei do reino do norte. Ele tinha muitas vinhas? Sim. Ele tinha muitos terrenos? Sim. Mas a cobiça do coração faz com que a pessoa deseje exatamente aquilo que ela não tem. Ela tem muitas coisas, mas exatamente aquilo que ela não tem. Lembra-se de Eva no paraíso? Eva podia comer de todos os outros frutos? Sim. Eva tinha liberdade para usufruir, Eva e Adão, né? Tinha liberdade para usufruir de tudo no paraíso? Sim. Mas eles optaram por pegar do fruto que era proibido. E assim é a inclinação do nosso coração. De não se satisfazer com aquilo que Deus nos dá, mas querer exatamente aquilo que nós não temos. Isso acontece. A pergunta de número 81 do Breve Catecismo de Westminster diz o seguinte: o que proíbe o 10º mandamento? Que é a cobiça, não cobiçarás. E diz o seguinte a resposta: o 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa condição. Todo movimento de inveja ou tristeza quando uma pessoa prospera. E toda tendência ou desejo desordenado em relação a alguma coisa que pertence a outra pessoa. Primeiro, a cobiça é fruto de um coração insatisfeito. A inveja não nasce do nada. Tudo bem? A inveja não nasce de uma hora para outra. Sempre é fruto de um coração que não está contente com Deus, ou com aquilo que Deus deu. Vamos continuando. O segundo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que a cobiça, quando ela é alimentada, quer dizer, quando a pessoa não se arrepende, quando a pessoa não trata o seu coração, quando ela alimenta essa cobiça pode gerar pecados piores, pecados maiores e piores de outros tipos. Aí você vai perguntar, existem pecados maior do que outro? Um pecado maior do que outro? Existe. A Confissão de Fé de Westminster vai dizer que nem todos os pecados são iguais à vista de Deus. Por diversas razões, alguns pecados são mais odiosos à vista de Deus do que outros pecados. E a inveja, sendo alimentada no coração, a cobiça sendo alimentada no coração, pode resultar em outros pecados, ainda piores do que a própria inveja. Vamos olhar na continuação do texto e os irmãos vão perceber isso. Versículo 5, os irmãos podem ler? Porém, vindo Jezabel, sua mulher, veio com ele e disse: que é isso que vem assim dos outros teu filho, e não comes pão? Então, a esposa dele, Jezabel, a Bíblia diz que Jezabel é uma mulher muito má. Ela tomava algumas posturas que só era devida ao seu marido, algumas responsabilidades que eram do seu marido, ela tomava, e isso não agradava a Deus. Ela perseguiu os profetas de Deus, ela era uma pessoa muito ímpia. Quando ela viu Nabote ali triste,
ela perguntou para ele: o que está acontecendo aí, né? E aí ele diz, versículo 6, ele respondeu, olha só: porque falei a Nabote, o Jezreelita, e ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei. Ele disse, né? Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a vinha. Aí olha o conselho que a mulher dele deu para ele. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Quer dizer, você não governa sobre Israel? Ou seja, você é um frouxo, você é um banana, você não governa sobre o povo? Levanta-te, come, alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Qual que é o nosso segundo ponto? A cobiça no coração sempre gera pecados piores. E olha o que aconteceu. É um texto longo, irmãos, eu não vou ler todo o texto, mas eu vou resumir para vocês. Versículo 8 até o versículo de número 10. Jezabel escreve algumas cartas em nome de Acabe e carimba com o anel do rei, com o anel de Acabe como se fosse ele. Essas cartas eram para as autoridades de Jezreel e diziam o seguinte, essa carta: mandem avisar que vai haver um dia de jejum, reúnam todo o povo e ponham Nabote, que é o dono da vinha, no lugar de honra. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois levem Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas. Então ela fez todo um plano, inclusive usando a própria lei, porque a lei dizia que as coisas deveriam ser feitas, né, com 1, 2 testemunhas, tinha que ser feito com tudo certinho, né? Ela pega tudo certinho, de acordo com a lei, só que ela inventa, paga pessoas para caluniar Nabote, e mesmo fazendo de acordo com a lei ali, acontece uma mentira, e o resultado, versículo 11 até o versículo de número 14, é que os homens da cidade, os anciãos e os nobres, fizeram como Jezabel ordenou. Depois de Nabote ser acusado, foi levado para fora da cidade, sendo apedrejado, ele morreu. Versículo 15, versículo 16, Jezabel, sendo avisada da morte de Nabote, avisa Acabe que por sua vez vai até a vinha e toma posse da vinha. A cobiça, a inveja, quando é alimentada, sempre vai resultar no mal pior. Como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Só a título de exemplo, por causa da cobiça do coração de Acabe, ele quebrou o 5º mandamento. Como ele quebrou o 5º mandamento? Porque ele tratou alguém inferior de uma maneira errada. Essa é a quebra do 5º mandamento. Ele era superior, ele era o rei, e tratou Nabote de uma maneira equivocada. Ele quebrou o 9º mandamento, que diz: não dirás falso testemunho, porque ele pagou pessoas para mentirem. Ele quebrou o 6º mandamento, porque está escrito: não matarás. Ele quebrou o 8º mandamento, porque está escrito: não furtarás. Por causa da cobiça, que é o 10º mandamento, ele acabou quebrando quase todos os outros mandamentos. Um abismo chama outro abismo. Quando a cobiça é alimentada no nosso coração, o descontentamento, a insatisfação com a nossa condição, com quem somos, com aquilo que temos, seja o nosso corpo, seja a nossa vida, quando nós alimentamos isso, isso vai resultar sempre em outros males piores. Aí você vai pensar: poxa, mas eu nunca matei ninguém, né? Que é o 6º mandamento. Mas muita gente odeia outras pessoas por conta da cobiça. E Jesus diz que aquele que odiar outra pessoa no seu coração já quebrou o 6º mandamento. Por isso, irmãos, a cobiça, a inveja é algo que tem que ser tratado no nosso coração com seriedade. Não podemos satisfazer um coração cheio de cobiça. Nós devemos ter discernimento para ver o que estamos desejando e se isso é lícito. Porque não adianta alimentar a cobiça. Eu diria que a cobiça é algo que nunca se sacia. Nunca está saciado. A cobiça é algo que, quanto mais se alimentar, mais a cobiça do coração vai querer. Você quer ver um exemplo? Por que políticos roubam tanto? Muitos políticos. Mesmo tendo muito dinheiro. Porque eles têm muito, mas o coração ainda é cobiçoso. E eles ainda querem ter mais. Por exemplo, se um coração de uma pessoa é cobiçosa
e naquele momento ela está insatisfeita com aquilo que ela tem, com o corpo dela, com alguma circunstância de sua vida, mas o seu coração é cobiçoso. Ela comprando aquele item que está faltando para ela, vai adiantar? Não. Se ela compra aquele item por causa de um coração cobiçoso, o que vai acontecer é que ela vai desejar outro item. Quando outra pessoa tiver outro item, quando outra pessoa tiver o corpo de outra maneira, outra roupa, outro sapato, a gente pode pegar aqui, né, o leque e aumentar. A pessoa sempre vai desejar aquilo que é dos outros e sempre vai estar insatisfeita com Deus. Por isso, nosso segundo ponto, então, a cobiça sendo alimentada pode resultar em pecados mais graves de outras espécies, em pecados piores. Bom, aí você pode perguntar, poxa, mas qual que é o remédio para isso? Porque a Bíblia não mostra somente o nosso pecado, né? Deus, ele não é aquele que só aponta o nosso erro. Ele aponta, mas ele também dá o remédio. Ele mostra qual é o nosso problema, mas ele também diz, ó, o remédio é isso daqui. Além daquilo que a gente tem falado, eu quero então destacar o terceiro ponto dessa mensagem, que o remédio para a cobiça do coração é, primeiro, o arrependimento. A gente tem que reconhecer que a gente está errado. Ó Senhor, o que é reconhecer? Senhor, eu não tenho andado satisfeito com aquilo que o Senhor me deu. A gente tem que reconhecer o nosso erro. E segundo, a gente tem que buscar ter uma visão adequada de Deus. Porque, lembre-se, a insatisfação que gera cobiça surge por causa de uma visão, de uma perspectiva inadequada de Deus. Talvez a pessoa que tenha o coração cobiçoso tenha uma visão distorcida de Deus, uma visão que não é real. Essa visão precisa ser corrigida. Então, eu quero resumir isso em 3 aplicações sobre esse remédio para a cobiça do coração. 3 aplicações. A primeira aplicação é: considere Deus o seu maior tesouro. Quer dizer, em outras palavras, satisfaça-se em Deus. Que Deus seja o seu maior tesouro, a sua maior alegria, o seu maior amor. Isso é um remédio para a cobiça. O apóstolo Paulo foi um homem que padeceu muitas dificuldades. Foi um grande homem de Deus que escreveu 13 cartas na Escritura, um grande apóstolo. Hoje a gente considera muito o apóstolo Paulo. Tem até o nome de um time que tem o apóstolo Paulo. A gente considera muito o apóstolo Paulo. Só que ele não viu nenhum fruto dessa consideração que a gente tem por ele hoje. Ele nem sabia, né? Nem sabe. Por quê? Ele só sofreu a vida toda por conta da fé em Cristo. Foi apedrejado, foi perseguido, passou fome, passou um monte de situações. E em uma dessas situações em que ele estava preso em Roma por pregar o Evangelho, ele escreve a carta aos Filipenses. E ele diz para aqueles crentes: alegrem-se no Senhor. Opa, calma aí. Como é que o camarada preso, por todo aquele contexto, vai dizer para as pessoas: se alegrem? Para as pessoas que estão fora da prisão. Ele estava na prisão e disse para as pessoas fora da prisão: se alegrem. O que é essa alegria que Paulo está falando? Satisfação em Deus. Tem uma frase muito famosa nessa carta, que muita gente posta aí na internet, tem caminhão, tem carro, que é: posto todas as coisas naquele que me fortalece. Ou em outras versões, tudo posto naquele que me fortalece. Mas qual é o contexto dessa frase? O contexto dessa frase é um contexto que nos mostra exatamente aquilo que temos que ter: contentamento em Deus. Paulo estava preso, como disse, e Paulo havia recebido alguns donativos da igreja de Filipos. E ele escreve este capítulo que está escrito: tudo posto naquele que me fortalece, que é o capítulo 4 de Filipenses, para agradecer àquela igreja, para dizer: muito obrigado por aquilo que vocês me enviaram. Mas ele diz o seguinte: mas não estou falando isso, agradecendo, porque eu sinto falta de alguma coisa. Aí ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto a ter fartura quanto a padecer necessidade. E aí ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer, o meu contentamento é Cristo, o meu tesouro é Cristo. Então eu posso ter muito, eu posso ter pouco, eu posso ter aquilo que as pessoas têm, eu posso não ter, porque o meu tesouro não está nisso. Por isso ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O remédio para a cobiça é: Cristo deve ser o seu maior tesouro. Paulo diz que isso é uma coisa que se aprende.
A gente não nasce sabendo. Paulo diz: aprendi a viver contente. Quer dizer que Deus permite que a gente passe por algumas situações difíceis na nossa vida, para que a gente possa aprender a ser pessoas melhores, aprender a confiar nele, aprender que o nosso maior tesouro é ele. Por isso, irmãos, Deus permite que a gente perca coisas, para a gente aprender que as coisas dessa vida vão passar. Dinheiro, relacionamentos, tudo. E o que vai ficar é Cristo. Ele é e deve ser o nosso maior tesouro. Cristo mesmo disse isso e deu exemplo para a gente. Certa feita, ele disse para as pessoas: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Quer dizer, o que me sustenta é agradar ao meu Pai. O meu Pai é o meu contentamento. O meu Pai é a minha alegria. E olha o contexto de Cristo, que desceu da sua glória e sabia que iria ser separado do seu Pai por causa dos nossos pecados. E mesmo assim, naquele contexto de humilhação, Cristo consegue dizer: a minha alegria, a minha comida, o meu sustento, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a grande diferença entre Eva e Maria, mãe de Jesus. Eva não ficou contente com a sua situação. Tinha tudo, mas não ficou contente. Maria se contentou com a sua condição. Olha o exemplo de Maria. Alguém disse para ela que o filho dela ia ser o rei de Israel. E aí, quando ele vai nascer, não tem nenhum lugar para ele nascer. Se Maria tivesse o coração de Eva, o que Maria diria? Deus, pelo menos um lugar para o meu filho Jesus nascer. Ele precisa nascer no lugar onde nascem os animais? Veja, a diferença das duas é o coração. O coração de Maria era um coração contente com Deus. Ela mesma diz: a minha alma se alegra no meu Salvador. Fica contente. Contentamento. O contentamento é o remédio para a cobiça. E a gente tem que se contentar com aquilo que a gente tem? Tem. Isso não significa comodismo nem preguiça. Não significa que a gente não tenha que trabalhar, não tenha que buscar ter coisas melhores. Mas uma coisa é buscar coisas com o coração cobiçoso e insatisfeito, e outra coisa é buscar coisas com o coração satisfeito. Há uma diferença. Olha o ensino da Escritura, irmãos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Provérbios 15:16 diz o seguinte: melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Quer dizer, é melhor ser pobre e ser crente do que ser rico e estar sempre insatisfeito. Lucas 3,14. João Batista disse para os soldados. Então alguns soldados perguntaram para João: e nós o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contente-se com o salário de vocês. Eles não deveriam buscar salários melhores? Deveria. Mas o que João estava fazendo? O coração deles não deveria ser cobiçoso ao ponto da insatisfação levar eles a roubar. 1 Timóteo 6,6. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Está na Bíblia. Hebreus 13,5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A doutrina bíblica é a doutrina do contentamento. Mas aí você vai perguntar: como que eu sei que os desejos que eu tenho de ter as coisas é pecaminoso ou não? Como que eu posso discernir isso? Eu vou tentar ajudar você. Primeiro, defina aquilo que é prioridade. Se você está desejando e é capaz de fazer tudo por uma coisa que não é prioridade na sua vida, então tem um problema aí. Por exemplo, se você é capaz de gastar dinheiro, um dinheiro que você não tenha, em coisas que não são prioridades, há um problema. Se existem outras coisas que merecem a prioridade, então há um problema aí.
Pode ser que o seu coração esteja, então, inclinado a uma cobiça. Você esteja fazendo algo, né, simplesmente por cobiça, querendo aquilo por cobiça. Então, primeiro, prioridades. Veja quais são as prioridades da sua vida. O segundo ponto é a lei de Deus. Eu sei que uma cobiça no meu coração é errada quando essa cobiça vai quebrar alguma lei de Deus. No caso de Acabe, por que a cobiça dele estava errada? Porque ele quebrou todos os pontos da lei de Deus. A cobiça dele levou ao assassinato, levou à mentira, levou ao roubo. Então ficou claro que a cobiça do coração de Acabe é uma cobiça, o desejo do coração de Acabe era um desejo pecaminoso, uma inveja, uma cobiça. Então, se o desejo que você tem vai quebrar alguma lei de Deus, então ele é pecaminoso, ele é errado. E uma outra coisa que a gente pode pensar é que a gente pode usar como medição é se a gente está desejando alguma coisa simplesmente porque outras pessoas têm. Às vezes a gente não precisa daquilo. Só porque outras pessoas têm aquilo ou estão fazendo aquilo, a gente tem que fazer. Então, essas diretrizes, prioridade, se eu estou fazendo porque as outras pessoas estão fazendo, ou se quebra algum mandamento de Deus, esse é o nosso critério para saber se esse meu desejo é pecaminoso ou não. Se é um desejo, digamos que não é pecaminoso, um desejo, né, uma coisa lícita que eu possa desejar. Então, primeiro remédio, só recapitulando aí. Primeiro remédio, satisfaça-se em Deus. Deus seja o seu maior tesouro, sua maior alegria. Que Deus seja tudo na sua vida. A gente sempre diz, né? Quem tem Jesus tem tudo, né? A gente usa isso como um chavão. Mas é uma verdade. Porque quem considera Cristo como tudo, vai ser menos inclinado a ser uma pessoa invejosa, cobiçosa, que vive, né? Vive insatisfeito com aquilo que tem. O segundo remédio que eu quero compartilhar com vocês é: seja grato a Deus. Por que isso é importante? Porque a insatisfação é ingratidão. Vocês concordam? Por exemplo, olha para Eva. Deus tinha dado tudo para ela e para Adão, mas eles queriam aquilo que era proibido. Isso não é ingratidão? Deus tinha feito o jardim, a natureza, os animais. Os animais não atacavam o homem, imagine. Pouco legal, né? Os animais ficavam ali e tal, não atacavam o ser humano, não havia erro, não havia pecado, tudo era perfeito, paraíso. E o ser humano, Adão e Eva, eles foram ingratos. Por isso o remédio para cobiça é: seja grato. Tenha o coração agradecido pelo que você tem. Geralmente, se você observar, quem tem filhos, você vai observar que as crianças, elas têm uma tendência a ser ingratas. Já observou isso? Porque a criança, ela nunca está satisfeita com aquilo que ela tem. Então, vira e mexe, eu tenho que ficar explicando para minha filha ali: só, filha, você tem isso, você tem aquilo outro. E quando ela deseja alguma coisa que ela não tem. Por quê? Essa ingratidão e esse descontentamento é tipicamente infantil. Por isso a atitude de Acabe foi infantil. Não é uma atitude de uma pessoa madura, espiritualmente. Por isso que foi infantil. Ele olhou a vinha, não deu certo dele negociar, ele foi para a casa dele, deitou na cama lá e ficou amuado. Por isso, seja grato. O que é ser grato? Aqui, isso é importante a gente definir. Ser grato, dentro do nosso contexto aqui, é estar contente com aquilo que a gente tem. Não é dizer obrigado para Deus. Dizer obrigado é educação. Todo mundo chega no Facebook, lá nas redes sociais, coloca gratidão, né? Gratidão. A pessoa coloca gratidão, mas nunca está contente com aquilo que ela tem. Isso é gratidão? Não. Então, dizer obrigado para Deus, Senhor, obrigado, não é exatamente gratidão. E para ilustrar isso, eu acho que a passagem dos 10 leprosos é muito boa. Porque Jesus curou 10 leprosos que correram atrás dele, né? Gritaram: Senhor, cura-nos. Ele curou 10 leprosos, os evangelhos dizem, e somente um voltou para agradecer ele. Os outros foram curados e, na linguagem moderna, vazaram, né? Foram embora. Esqueceram, porque eles queriam só
receber aquela bênção. O outro não. Um deles que era samaritano, os outros eram judeus. Um deles que era samaritano voltou e teve consciência. Esse homem aqui que me curou, se prostrou diante dele, o adorou, falou: Senhor, obrigado. E Jesus disse assim para ele: cadê aqueles outros, os judeus, que foram curados? Não vieram para agradecer? Somente esse samaritano, porque os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. E disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, mais do que a cura, você ganhou a salvação. Então, ter o coração grato é olhar para aquilo que nós temos e dizer: Senhor, obrigado. E não simplesmente só enfatizar aquilo que nós não temos. E vejam, isso é difícil, estamos falando de uma coisa difícil. Estamos falando de uma coisa que deixa as pessoas doentes. A inveja, a cobiça, o descontentamento, deixa as pessoas mal. E Deus apresenta então remédio para a gente. O contentamento no casamento, o contentamento na família, o contentamento no trabalho. Porque trabalho é uma coisa importante também. Quando nós estamos descontentes com o trabalho e por causa do nosso coração cobiçoso, a gente vai mudar de trabalho e vai ficar descontente do mesmo jeito. Então a gente tem que tratar primeiro do nosso coração. E repreender o nosso coração e transformá-lo, pela graça de Deus, num coração submisso a Deus e contente com aquilo que Deus nos dá. E por último, irmãos, eu disse que o remédio era considerar Jesus como o maior tesouro, ser grato a Deus. Por último, ver as coisas da perspectiva correta. Às vezes nós sofremos na vida porque estamos vendo a realidade de uma maneira distorcida. E aí nós tiramos conclusões erradas da realidade. Existe um exemplo bíblico muito bom, que é o exemplo de Asaf, o salmo que a gente leu, o Salmo 73. Asaf começa o seu salmo dizendo o seguinte: Deus é bom, mas eu quase me desviei, porque eu tinha inveja dos arrogantes. Asaf confessa, cobiça, inveja. Ele confessa que ele olhava para os ímpios, e os ímpios não tinham doenças, os ímpios estavam sempre bem, as pessoas seguiam os ímpios nas redes sociais. Dava tudo certo com os ímpios, e com ele dava tudo errado. E ele teve inveja, e o coração dele quase se desviou. Na metade do salmo, Asaf vai dizer o seguinte: quando eu pensava sobre isso, eu fiquei perturbado. Ele ficou mal. Ele chegou quase a pensar: é vão seguir a Deus. Tudo por conta de uma perspectiva mental errada, concepção de entendimento. Ele se esqueceu de um detalhe: a vida não acaba aqui. Existe a eternidade. O que nós fazemos aqui aponta para a eternidade. Então muitas pessoas que praticam mal não vão receber a recompensa aqui, vão receber E muitas pessoas que praticam bem não vão ver o fruto do seu trabalho aqui, vão ver Olha o apóstolo Paulo, ele não viu o fruto. Olhem todos os apóstolos. Então, quando nós temos a perspectiva de que a nossa vida não se restringe a essa terra, nós valorizamos menos as coisas pelas quais as pessoas têm inveja, compram, vendem, se matam. Depois que Asaf lembrou disso, entendeu isso, ele sossegou. Ele falou: não vale a pena ficar com inveja do ímpio, o ímpio tem tudo isso daí, só que isso daí não vai durar muito. Vai chegar um momento em que as pessoas vão ser julgadas. E se essas pessoas não se arrependerem, elas vão padecer.